Boa tarde. A turma está animada e eu também estou animado, porque hoje na hora do almoço eu descobri que a minha família é mato-grossense, porque o presidente e o secretário estavam me explicando que aqui no Mato Grosso nós temos gente de todos os lugares do Brasil que vieram construir esse estado e fazê-lo crescer e próspero como é. E tem gente do norte, tem gente do nordeste, tem gente do sudeste, tem gente do sul. E lá em casa é assim. Meu irmão mais novo nasceu no Rio Grande do Norte. Meu filho nasceu na Paraíba. Eu nasci em Pernambuco. Minha filha nasceu na Bahia. Meu sogro em Minas Gerais. Minha sogra no Espírito Santo. Meus pais no Rio de Janeiro e minha esposa em São Paulo. Eu moro no Paraná. Então eu falei, é Mato Grosso. é uma vida. Mas já moramos em Belém do Pará também. E eu hoje tenho dificuldade de saber para onde eu vou me aposentar. Eu decidi que minha aposentadoria vai ser na Nova Jerusalém. E eu espero que você também. Queridos, vamos para o tema de hoje, que é de agora de tarde, que é a missão do Espírito Santo. Hoje de manhã nós falamos sobre a promessa do Espírito. Ele foi prometido e nós precisamos pedir que essa promessa se torne real na nossa vida. Nesse momento a gente vai falar então agora de uma maneira mais próxima. Qual é a missão do Espírito Santo? Tanto para com os ímpios, como para com os justos. Qual é a missão que o Espírito Santo faz ao buscar alguém que está longe de Deus? E qual é a missão que o Espírito Santo tem para aquele que está já em Cristo Jesus? Vou começar com vocês com a missão pelos ímpios, ok? A missão pelos ímpios você vai achar em João capítulo 16, o verso 8 em diante. João 16, 8 em diante. Nós temos os microfones, vamos participar. João 16, verso 8. 8 a 11. Quem poderia ler, por favor? Os microfones estão em aposta. Você se coloca em pé, o microfone chega até você. Okay. Verso 8. Isso. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Verso 9. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque vou para o Pai e não me vereis mais. Verso 11. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Aqui está o resumo do que o Espírito Santo faz pelos ímpios. Em um resumo, ele convence. Ele convence do pecado, da justiça e do juízo. Eu acho que houve aí alguma dificuldade, mas não tem problema. Abra a sua Bíblia e nós vamos estudar diretamente dela. Convencer do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado por quê? Verso 8, por que do pecado? Perdão, verso 9, por que do pecado? O Espírito Santo convence do pecado as pessoas que não creem em Cristo. Coisas que Cristo não fez quando esteve aqui na terra, o Espírito Santo faz. Você conhece algum ateu que se transformou em cristão? Na minha casa eu tive um bem pertinho de mim, meu pai, comunista ateu à toa, e se tornou cristão, pastor adventista evangelista. No seminário eu trabalhei junto com meu amigo Agenilton, ateu, comunista, hoje teólogo que estudou sobre Deus. A tese doutoral dele é estudo sobre Deus. O Espírito Santo, ele convence do pecado. E aí dá o porquê, porque Cristo Jesus, quando esteve aqui, teve pessoas que não creram nele, e o Espírito Santo então vai e trabalha com essas pessoas.
Segundo, convence do que mais? Que justiça é essa? Não é a justiça do juiz, é a justiça de Cristo. E aqui ele diz, no verso 10, da justiça, porque eu vou para o Pai, não me vereis mais. Ou seja, Cristo, que é a justiça corporificada, agora vai para o Pai, e o Espírito Santo, então, no coração daquele que reconhece que é pecador, o Espírito Santo então conduz e diz: olha, para você que é pecador, a solução para a sua vida é a justiça de Cristo. Estão compreendendo? Antes de você pôr o pé numa igreja, antes de você dizer Jesus é o dono da minha vida, o Espírito Santo já está trabalhando com você. Com um filme, com um vizinho, com o seu sonho, ele já está trabalhando. Convencer primeiro o pecador de quê? Do pecado. Depois ele traz a solução. Qual é a solução? A justiça. E o último, convencer também o pecador de quê mais? Do juízo. Por quê? Porque o príncipe desse mundo já está julgado. Veja, entenda bem isso aqui. Qual é o trabalho do Espírito Santo? Quando alguém está longe de Deus, ele mostra para essa pessoa a necessidade que ele tem de salvação. A maneira como o Espírito Santo faz é mostrando para a pessoa o pecado, a doença. Alcoólatra não para de beber a não ser que ele reconheça que é dependente. Fumante não para de fumar a não ser que ele reconheça que ele é dependente. O Espírito Santo toca no seu coração para mostrar que você tem pecado, que eu tenho pecado, que aquele que está longe de Deus tem pecado. Mas ele não apenas mostra o pecado, ele já vem com a solução. Qual é a solução? A justiça de Jesus Cristo. Ele convence a pessoa que a solução, como o pastor Helder pregou hoje de manhã, é Cristo e o olhar de Cristo. Mas para aquele que não quer receber a justiça de Cristo em sua vida, ele mostra uma terceira coisa, chama-se juízo. Eu quero ler com vocês Atos 24, 25. Atos 24, 25. Abra sua Bíblia em Atos 24, 25. Alguém pode ler, por favor? E quando você lê, já responda a pergunta que eu vou fazer. Quais foram os 3 temas que Paulo discorria diante do imperador, do governador Félix? Dissertando-se ele acerca da justiça, do domínio próprio e do juiz vindouro. Ficou Félix amedrontado e disse: por agora podemos retirar-te, e quando eu tiver vaga, chamai-te-ei. Esperando também ao mesmo tempo que Paulo lhe desse dinheiro, pelo que, chamando-o mais frequentemente, e conversava com ele. 2 anos mais tarde, Félix teve por sucessor Pórcio. Festo, querendo Félix assegurar o apoio dos judeus, manteve Paulo encarcerado. Muito obrigado. Quais eram os 3 temas que Paulo discorria ali para Félix? Justiça, domínio próprio e juízo, o julgamento futuro. Faz quanto tempo que você não escuta um sermão sobre juízo futuro? O Espírito Santo vem convencer que eu e você somos pecadores, que carecemos da justiça de Cristo. Mas escute, se não aceitarmos esse Cristo, todos nós iremos enfrentar o juízo final. Juízo ainda é um tema que precisa ser pregado. E Cristo Jesus diz que o Espírito Santo vai falar sobre esse tema, porque Satanás já está julgado. Ou seja, a certeza que vai haver um juízo é a realidade que Satanás já foi julgado.
E a pergunta que você faz é: onde está o amor de Deus no julgamento? No juízo final. Eu vou contar para vocês uma história fictícia de um pai com seu filho. Pai, mãe amam o filho. Se o filho estuda, vence na vida, ou se o filho se torna um delinquente, o pai ama o filho. O pai ama o filho. O pai pode ter 1 filho, 2 filhos, 3 filhos, e o pai faz de tudo. Mas um pai consciencioso, quando vê um filho que não mais ouve, que segue um caminho ruim, e que com sua vida está destruindo a vida da família, o que um pai consciencioso tem que fazer? Para honrar, não, a palavra não é honrar, mas para permitir que a decisão desse filho, a quem ele ama, seja respeitada, e ao mesmo tempo proteger os outros filhos que ele também ama, o que o pai precisa fazer? Já viu um pai de verdade, que não é o pai que passa a mão na cabeça do filho quando ele está errado? O que um pai de verdade tem que fazer? Tem que disciplinar. O que a Bíblia diz? Deus faz o quê? Disciplina quem? Quem ama. Então o Espírito Santo, ele mostra para o pecador que ele é pecador, que ele precisa da justiça, e que se ele não aceitar a justiça, vai ter um juízo. Todos nós estaremos diante de Deus no juízo final, mas uns para a vida eterna e outros para a perdição eterna. Esse é um tema bíblico que precisa ser pregado. Contudo, eu não quero me demorar aqui. Eu quero me demorar um pouco mais nessa missão aos justos, porque eu estou aqui numa grande classe de pessoas que aceitaram o Senhor Jesus Cristo. Deixa eu ver, quantos de vocês aqui, quem de vocês aqui já aceitou Jesus Cristo como Salvador de sua vida? Levanta a mão. Louvado seja Deus. O que o Espírito Santo faz na tua vida? Hoje, o Espírito Santo está aqui. O que ele faz? Vamos a algumas coisas rápidas e eu vou para a última que eu quero falar um pouco mais. Primeiro, o Espírito Santo diz, João capítulo 16 e o verso 7. O Espírito Santo traz a presença da divindade para dentro da sua vida. Quem pode ler 16 o verso 7? João 16, 7. Eu falo a verdade quando digo que é melhor para vocês que eu vá, pois, se não for, o auxiliador não virá, mas, se eu for, eu o enviarei a vocês. Leiam agora também, junto, Cristo vai e ele envia o Espírito. Veja no capítulo 14, e o verso 16 e 17. João 14, 16 e 17. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito de verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Mas vós o conhece, porque habita convosco e estará em vós. Muito bem. Olha a palavra de Cristo na Santa Ceia. Porque Ele habita convosco, e agora ele disse o quê? Estará como? Não. Essa pode ser a tradução do português da Bíblia com a linguagem mais fácil de se entender. Mas a maneira do original é: Ele estará convosco, Ele habita convosco e estará em vós.
Cristo Jesus, quando esteve aqui nessa terra, ele caminhou com os discípulos. Cristo Jesus, quando esteve aqui nessa terra, João deitou no seu colo. Mas quando ele foi para o céu, agora através do Espírito Santo, ele mora em você. Já ouviu falar em possessão demoníaca? Pois eu quero dizer para vocês que também existe possessão do Espírito. Já ouviu falar em possessão do inimigo? Eu quero dizer para você que também existe possessão do Espírito Santo. Ele te possui. Você abre a boca sem nunca ter estudado na vida, e as palavras que saem são palavras doces que tocam o coração. Você abre a boca, mas quem fala é o Espírito. A Bíblia tem, desde o Antigo Testamento, Salmo 110, o verso 2, e depois no Novo Testamento você vê isso inúmeras vezes. No Novo Testamento, o cristão é chamado de templo do quê? Onde é que ele mora? Dentro aqui. Eu não sei explicar isso. Uma pessoa me perguntou: pastor, me explique sobre, eu vou falar uma palavra complicada, me explique sobre a ontologia do Espírito Santo. De que ele é feito? Eu sei que ele é Deus. Como é que é essa possessão? Ele entra, é uma voz do lado de fora. Amigo, eu não sei te explicar. Viva. Mas o Filho de Deus, nunca mais, depois de aceitar a Cristo, nunca mais vive sozinho. Você não tem apenas um Espírito Santo que anda com você. De acordo com Jesus Cristo, você tem um Espírito Santo que habita em você. Eu não sei explicar direito essa ontologia, mas Jesus Cristo disse que é assim e eu aceito pela fé. Hoje Jesus Cristo é muito mais presente na sua vida do que ele foi com os discípulos. É o que diz aqui. O dia de Pentecostes lhes trouxe a presença do Consolador, de quem Cristo havia dito: convém-vos que eu vá. E desde aquele dia, mediante o Espírito, Cristo iria morar continuamente no coração de seus filhos. Sua união com ele seria mais estreita do que quando estava pessoalmente com eles. A obra do Espírito Santo é incomensuravelmente grande. Desta fonte, o obreiro de Deus recebe poder e eficiência, e o Espírito Santo é o Consolador, como a presença pessoal de Cristo para a alma. Amém? No passado, Cristo andava com os discípulos. Hoje, Cristo mora em você. Existe uma coisa aqui extremamente importante sobre a representatividade, que o pastor Helder falou hoje de manhã no sermão. Eu quero expandir um pouco. Cristo Jesus é o nosso representante e substituto na cruz e no céu. Na cruz, quando ele morre, é você morrendo ali, porque ele é o teu substituto, mas ele também é o quê? Seu representante. Em Cristo, todos morreram. No céu, Cristo Jesus é o nosso substituto e o nosso representante. Ele é a segurança que um dia você vai entrar lá. Ele é o mediador que te garante a entrada lá. Esse é um pedaço da história que todos nós gostamos de falar. Agora existe um outro pedaço da história que você precisa conhecer. Você, no dia que aceitou a Cristo como Salvador de sua vida, o Espírito Santo morou no seu coração, você agora se torna substituto e representante de Cristo na terra. Eu falei talvez um pouco forte, e é diferente da ideia de vicários filidei, que uma pessoa é o vicário. Hoje todo cristão é representante e substituto. E eu vou dar para vocês exemplos simples. Chega uma pessoa na sua porta e pede um prato de comida. Quem é que dá o prato de comida? Chega um aluno e fala com você que está em dificuldade financeira para entrar na faculdade. Quem é que dá dinheiro para ele? Chega alguém que está com um casamento esfacelado e vem para o pastor para ele conversar. Quem é que conversa e dá conselhos? Cristo Jesus, através das suas mãos e dos seus olhos.
você e eu, pecadores como somos, fomos escolhidos para sermos embaixadores, representantes de Cristo aqui nessa terra. É necessário um poder sobrenatural morando na sua vida para que você seja um representante digno da Trindade. É muito sério. Você que é adventista e aceitou a Cristo, entrou na igreja e diz que é cristão, a comunidade inteira olha para você, sem nem você saber, para ver quem você é e o Cristo que você serve. O filho conhece quem é Deus através das suas atitudes como pai ou como mãe. A comunidade vai dizer quem é Cristo através da maneira como você vive. Se você quiser ou se você não quiser, você é representante de Cristo no dia que você diz, eu sou cristão. Por isso, meu irmão, o cristão precisa da habitação do Espírito Santo, para, apesar das nossas imperfeições de caráter, Cristo Jesus ser reconhecido através do brilho dos seus olhos. A transformação do caráter mudou um pouquinho o que eu havia feito. Ok, agora eu entendi como é que está. A transformação do caráter é para o mundo o testemunho de que Cristo mora no crente, diz Ellen White. Ao sujeitar os pensamentos e desejos à vontade de Cristo, o Espírito de Deus produz nova vida no homem, e o homem interior fica renovado ao quê? Estão vendo? O que falei para vocês em muitas palavras, Ellen White fala numa citação. Qual é o objetivo do evangelismo? Não é apenas batizar mais gente, colocar mais gente no livro da igreja. É fazer com que mulheres que estão se assemelhando com o mal, tornem-se agora semelhantes a quem? A Cristo. Qual é o objetivo da educação adventista? Educar é o quê? Redimir. É tornar a pessoa a imagem e semelhança de Deus. Qual é o objetivo do discipulado? Gênesis 1, 26 e 27. É fazer com que o ser humano, que foi criado em imagem e semelhança de Deus, possa voltar a ser. E como é que isso acontece? Quando a pessoa crê e recebe o Espírito Santo em sua vida. Deixa eu adiantar, porque eu quero parar um pouco em Romanos capítulo 8. Missão pelos justos. Missão pelos justos. Além da presença interior, dessa presença interior transformacional, representativa, o Espírito Santo também revela a verdade. Vocês conhecem esse Espírito. Quando vier o Consolador, o Espírito da verdade enviado do Pai, ele vai fazer o que com vocês? Guiará em quê? Encontrou a verdade, é o Espírito. Veja, estudar a Bíblia não basta. Eu vou a uma reunião novembro acontece há mais de 100 anos, uma reunião de teólogos do mundo, que se reúne nos Estados Unidos. Milhares de teólogos, muitos deles agnósticos, que já deixaram de crer que a Bíblia é a palavra de Deus. Tem alguns olhando assim, a maioria dos teólogos, talvez não a maioria, mas grande parte dos teólogos, não crê que a Bíblia é a palavra de Deus. Porque ler a Bíblia sem o Espírito Santo é como você e eu lendo Machado de Assis. Sem o Espírito Santo nós não podemos entender e chegar à verdade. A igreja adventista crê que o entendimento da palavra de Deus não vem dos seus teólogos. A igreja adventista crê que o conhecimento da palavra de Deus vem através do Espírito Santo que fala à sua igreja. Cada 5 anos, a igreja toda mundial se reúne para repassarmos nossas doutrinas e vermos o melhor caminho a seguir. Eu já vi teólogos dizendo uma coisa e a igreja dizendo outra, mas no final quem fala é o Espírito Santo, porque o Espírito faz o quê? Guia
em toda a verdade. E quem é a verdade? Quem é a verdade? Jesus Cristo. Na Bíblia várias coisas são a verdade. A palavra é a verdade, o Espírito é a verdade, mas Cristo é a verdade. Pilatos olha para Cristo e pergunta: o que é a verdade? Ele estava de frente para a verdade e não parou para ouvir sobre a verdade. Mas permita que o Espírito Santo fale ao seu coração e te guie em toda a verdade. E o Espírito Santo agora cultiva a santidade. Aqui eu vou parar um pouco mais e não vou mexer mais no PowerPoint. Você fica apenas com isso aqui e nós vamos trabalhar. Abra sua Bíblia no livro de Romanos. Abra sua Bíblia no livro de Romanos aqui. Eu vou fazer uma aula agora textual com vocês. Vou sair da temática e vamos fazer uma aula textual. O livro de Romanos, do capítulo 1, verso 1 ao verso 17, Romanos 1 e o verso 17, dá a introdução do livro de Romanos. Ele vai falar sobre o que é evangelho, que não é o nosso foco hoje aqui, e termina falando sobre a justiça pela fé. O justo que vive, aquele que é justificado pela fé, como ele vive. Do capítulo 1, verso 18, ao final do capítulo 1, o início do capítulo 2, o livro de Romanos vai falar sobre um tipo de pessoa que precisa de Cristo. Ali na igreja de Romanos, a igreja de Roma, havia uma discussão, uma dissensão entre os judeus e os gentios. Quem é o melhor? Então Paulo escreve essa epístola aos Romanos para essa igreja que havia briga entre eles para ver quem era o melhor. E o livro de Romanos fala sobre 3 tipos de pessoas. Guarde isso bem, 3 tipos de pessoas. Depois você vai para a sua igreja e em nome de Deus pregue isso que eu vou falar, se você quiser. Primeiro tipo de pessoa está aqui no capítulo 1, verso 18, até o final do capítulo 1. O que diz o capítulo 1, verso 18, até o capítulo 1 e o verso 32, diz assim: os gentios são pecadores e são indesculpáveis pelo seu pecado, porque Deus já se revelou a eles através da natureza. Deus se revelou como um Deus de justiça, um Deus de compaixão, e eles não aceitaram. Pelo contrário, tornaram as práticas sexuais, heterossexuais e homossexuais, e ele vai falando dessas coisas todas que nós vemos hoje em dia. Os gentios estão perdidos, porque gentio é pecador. Primeira realidade, todo aquele que não é judeu é pecador, diz Paulo. A partir do capítulo 2, o verso 1, ele agora vai falar de um outro grupo, que é o judeu. Aí ele diz: o judeu agora está feliz, né? Olhando o gentio, o gentio é pecador, o judeu se encheu. O que Paulo vai dizer agora do judeu? Capítulo 2, até o capítulo 3, ele vai falando sobre isso. Você vê bem claro aqui no verso 17. Judeu, você está se achando melhor? Escute. Você conhece a lei, o gentio não tem lei. Você conhece a lei e vive com hipocrisia. Você conhece a lei e vive pecando. Você conhece a lei e tem uma vida de pecado. Judeu, você não é melhor, pelo contrário, você é pior, porque você conhece e não vive. O que Paulo está dizendo? Não importa se você é gentil, não importa se você é judeu, todos nós somos o quê? Pecadores. E vem aquela expressão célebre: porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Para esse tipo de pessoa, Paulo agora vai fazer uma exposição no capítulo 3, 4, 5 e 6. Ele vai explicar para aquele que vive longe de Cristo
como ele pode agora ser salvo. Não importa se você é judeu ou se você é gentio, está longe de Cristo, você precisa de algumas coisas. No capítulo 3 ele vai falar, no verso 21 em diante. Eu vou começar do verso 23, que é mais fácil. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Verso 24. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Isso aqui é outra palavra que a gente chama de remissão, e por aí vai. Agora você vai no capítulo 4, vai falar sobre justificação um pouco mais, e no capítulo 5 ele vai falar sobre reconciliação. Deixa eu agora resumir isso aqui. Para o gentio que é pecador, para o judeu que é pecador, não importa se ele tem lei ou se ele não tem lei, se ele conhece a palavra ou se ele não conhece a palavra, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Quem não tem Cristo precisa de algumas coisas. Primeiro, justificação. Segundo, de redenção. Terceiro, de reconciliação. Quarto, de propiciação. Quinto, de remissão. São essas as figuras de linguagem de salvação que Paulo usa. Quem está longe de Cristo precisa disso. Ele agora vai para o capítulo 6 e diz: agora, você que antes era do mundo, ou que conhecia a lei e vivia uma vida hipócrita, agora você foi batizado. Vamos lá para o capítulo 6. Você agora foi batizado. E batismo significa que agora você vive em novidade de vida. Então, até o capítulo 6, Paulo está contando a história do gentio e do judeu que estavam sem Cristo, e como eles podem agora em Cristo receber salvação. Até agora o que eu expliquei está todo mundo meio dormindo. Isso aqui eu já ouvi, já conheço. Agora no capítulo 7, Paulo vai falar sobre você, dando o exemplo da vida dele mesmo. Daquele que já se encontrou com Cristo, daquele que já foi justificado, daquele que já foi redimido, daquele que já foi propiciado, daquele que já foi reconciliado, daquele que já foi batizado e que já vive em novidade de vida. Ele agora vai falar sobre uma realidade que cada cristão tem. Qual é a realidade? Capítulo 7. Vamos ler a partir do verso 13. Vamos ler do verso 13 em diante. Paulo agora vai falar sobre mim e sobre você. Acaso o bom, vou repetir, Romanos capítulo 7, verso 13. Acaso o bom se me tornou em morte? De modo nenhum. Pelo contrário, o pecado, para revelar-se como pecado, por meio de uma coisa boa, a lei, causou-me a morte, a fim de que pelo mandamento se mostrasse sobremaneira maligno. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, eu todavia sou carnal, vendido à escravidão do pecado, porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Neste caso, quem faz isto já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, mas não porém o efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem faz, e sim o pecado que habita em mim. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim, porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte?
Mas graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de maneira que eu de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, escravo da lei do... Paulo está descrevendo cada pastor nesse recinto. Paulo está descrevendo cada ancião, cada líder de pequeno grupo, cada conselheiro, cada anfitrião, cada pessoa aqui sentada e eu que vos falo. Nós sabemos o certo. Nós fomos batizados. Nós recebemos o Espírito Santo dentro de nós. E todo dia eu peco. E todo dia você cai. E todo dia você tem vergonha dos pecados. E todo dia você peca e já está tão acostumado que passa a ser normal o pecado. Essa é a realidade da criança, do adolescente, do jovem e do adulto. E dizia meu pai, Leonardo, quanto mais o tempo passa, mais a gente peca, porque a gente não tem mais a força de vontade, domínio próprio, energia que tinha quando era criança. O terceiro grupo que Romanos fala é o grupo de cristãos que aceitaram Cristo, mas continuam com essa batalha diária entre o bem e o mal dentro de si. Sabe que aquilo não era para ser visto. Sabe que aquela música não era para ser ouvida. Sabe que aquele lugar não era para ir. Sabe que aquela pessoa não era para se conversar. Sabe que esse assunto não era para ser falado. Sabe que o sábado é hora sagrada. Mas não consegue. Luta e cai. Para quem vivia longe de Cristo, qual é a solução? Justificação, propiciação, redenção, reconciliação. E para quem já é cristão, que aceitou a Cristo e continua caindo. E veja, se você diz que não cai, cai mais ainda, porque junta isso, a sua queda com a hipocrisia. Um parêntese aqui. Deus ouve orações sinceras, não palavras bonitas que saem da boca de um hipócrita. Se você cai, Deus está pronto para te ouvir. Qual é a solução para o cristão que luta todo dia para ser representante de Deus nessa terra? Qual é a solução de Cristo para todo aquele que tenta viver uma vida de santidade? Você tem então todo o capítulo 8 para dessa solução. E começa aqui no capítulo 8 e o verso 1. Eu quero que você leia comigo o verso 1 e o verso 2 comigo. Todo mundo junto. Esse é o pensamento central da missão do Espírito Santo pelos justos. Vamos ler comigo. 1, 2, 3 e já. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e... A lei do pecado e da morte ainda estão nas suas veias. A lei do pecado e da morte ainda trabalham dentro de você dia e noite. Mas escuta aqui, existe um Espírito Santo que mora dentro de você. E ele te livra dessa lei. Muito embora você ainda lute com ela, você só tem uma esperança. É crer que o que Jesus Cristo disse é verdade. Ponto final. Essa luta vai continuar. E eu quero dizer uma coisa para você, ela só vai se ampliar. Quanto mais próximo estiver a volta de Jesus Cristo, quanto mais o Espírito Santo se afastar sobre a terra, maior vai ser essa angústia. E essa angústia na Bíblia tem um nome. Chama-se o quê? Angústia de Jacó. Jesus está voltando, a porta da graça se fechou e dentro de você tem essa luta entre o bem e o mal.
Quero ser de Jesus, mas tenho esses pendores para o mal. Quero ser mais calmo, quero ser mais paciente, quero amar mais minha esposa. E a gente luta, e parece que a oração não sai do teto. Para você que passa por essa dificuldade, só tem uma solução. É o Espírito Santo dizendo para você: meu filho, eu te livro até da lei que está dentro de você. Você pode não sentir, você pode cair, mas escute, no dia que você me aceitou, eu moro dentro de você, salvação está garantida. E agora fala uma série de versos aqui, deixa eu ver com vocês alguns versos aqui. Verso 4 diz assim: a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Como é que o preceito da lei se cumpre em nós? A habitação do Espírito Santo. Verso 6 diz assim: porque o pendor da carne dá para a morte, mas o Espírito para a vida e para a paz. Verso 9 e verso 10: vós, porém, não estáis na carne, mas estáis no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Verso 11: se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus Cristo dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio de seu Espírito que habita em vós. E continua dizendo, verso 13: porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte, mas se pelo Espírito mortificardes os efeitos do corpo, certamente vivereis. Verso 14: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Verso 15 e 16: porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito da adoção, baseado no qual clamamos Abba Pai, ou seja, Paizinho, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos de Deus, somos também herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. E agora vai falar sobre duas intercessões. A primeira, no verso 26, é a intercessão do Espírito. Quando você ora, o Espírito Santo traduz a nossa oração mal feita em gemidos ou em ruídos inexprimíveis, em ruídos que eu não sei entender, mas Ele agora intercede por mim junto ao Pai. E no santuário celestial, você tem um Cristo que intercede do Pai para conosco. E agora vem para mim o texto um dos mais bonitos da Bíblia, do verso 31 em diante. Eu vou ler com vocês, porque a palavra de Deus é mais bonita e mais importante do que eu poderia dizer. Antes de ler, eu quero fazer uma recapitulação. Judeu e gentio, um que não tem lei e outro que tem lei, que está longe de Cristo, qual é a solução? Justificação, propiciação, redenção e por aí vai, reconciliação, que vocês conhecem. Agora, para aquele que já aceitou a Cristo como seu Salvador pessoal, qual é a solução? A habitação do Espírito Santo na sua vida, dando para você a segurança que, apesar de cairmos, o Espírito Santo sempre nos vivifica. Essa segurança que não tem num sentimento. Ellen White diz muito claro no livro Caminho a Cristo: você tem que crer, apesar do sentimento. E termino lendo então, para mim e para você, que lutamos todo dia com essa luta do bem e do mal dentro de nós mesmos. Paulo diz assim: que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós,
Amém. Aquele que não poupou seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, e agora, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Irmão, memoriza esse texto. Um dia a Bíblia não estará mais nas suas mãos. Um dia a porta da graça vai se fechar. Um dia você vai enfrentar a angústia de Jacó, se não já enfrenta hoje. E essa afirmação de Deus que conta. Não é a minha luta, não é a minha tristeza, não é a minha dor, mas é um Deus que fala, e quando Ele fala se cumpre. Ele disse, eu te perdoo, segura na minha mão. A diferença do justo e do ímpio é que o ímpio uma vez cai e nunca mais se levanta, mas o justo, diz a palavra de Deus, 7 vezes caia, 7 vezes o Senhor o levanta. Até que nós tenhamos nosso corpo glorificado na volta de Jesus Cristo. Nós vamos ter essa luta, irmãos. A segurança é o Espírito Santo que vive na sua vida, que te dá a segurança de que se com Cristo nós sofremos, com Cristo nós seremos glorificados. Quem nos separará do amor de Cristo? A resposta a essa pergunta retórica de Paulo é nada. Não há ninguém maior do que Deus, e Deus é amor. Amor é a força mais poderosa do universo. Muito embora os ditadores tentem provar ao contrário, tentando controlar através do medo, mas o amor de Deus vai triunfar. Quer segurança para a sua vida? Permita que o Espírito Santo habite na sua vida. Você é templo dele.